Fala pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Neto Oliveira e esse é meu primeiro vídeo como desenvolvedor júnior. E para comemorar, vim trazer vídeo aqui de 5 dicas que me fizeram chegar aqui como no meu primeiro emprego como dev, né? 5 conselhos que me fizeram chegar até o primeiro conselho. Opa, 5 conselhos que me fizeram chegar até o primeiro emprego como dev, tá? Vamos lá. E o primeiro conselho, sem dúvida nenhuma, é o networking. Ah, Neto, por quê? Vamos lá. E aqui eu não estou falando apenas do online, não, tá? O networking, tanto físico como presencial. Vamos lá. Para o networking físico, para focar aqui no primeiro emprego como dev, e creio que se aplica para muitas outras áreas, primeiramente é conhecer pessoas que já estão ocupando o cargo que você quer ocupar um dia, né? Então, primeira coisa, eu venho fazendo networking com desenvolvedores para aprender com eles ou pegar com dicas, conselhos. Claro, não precisa forçar a barra. Você vai fazer amizade com pessoas que já têm aquele cargo, tá? Isso pode parecer óbvio para muitas pessoas, mas para outras nem tanto. Por exemplo, digamos aqui em outro contexto. Se você quer aprender a ser pedreiro, né? Você vai conhecer pedreiros. Você vai começar ali como servente e tudo mais. Assim, a mesma coisa na tecnologia, tá, pessoal? Então, conheçam pessoas que são da área que vocês gostam, da área que vocês querem atuar, tá? Por exemplo, se você gosta de front-end, você vai conhecer mais pessoas que trabalham com front-end para conversar sobre, indicar material e assim sucessivamente. Isso estou referindo tanto presencialmente como online. Online, como eu faço, Neto? Bem, redes sociais, Instagram, comunidades no WhatsApp, Discord, Twitter. E se possível, eu ainda não aconteceu ainda comigo, mas adoraria quando houver oportunidade. É, eventos de tecnologia, tá? Então, o primeiro conselho aqui, ó, vamos dar com um check, beleza? Segundo conselho que eu queria trazer, academia. Opa, academia ou exercício físico. Esse aqui é obrigatório? Cara, é conselhos que me ajudaram, né? Então, pra mim, me ajudou muito, porque eu tinha um sério problema com o sono desregulado. E desde que eu comecei a frequentar assim, academia, uma frequência melhor de exercício físico, além também dos benefícios da saúde que eu estou precisando, me fizeram melhorar nessa questão da produtividade. Por exemplo, eu me deitava e, sei lá, vamos supor meia-noite. Era ficar mexendo assim na cama por 3 horas para finalmente dormir. Depois que eu coloquei uma rotina de exercício físico, isso mudou. Eu já finalizo o exercício físico, aí venho pra casa e tudo mais. No máximo, agora tá sendo, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, mas isso tende a melhorar com o exercício físico. E nessa questão da produtividade, a academia me ajudou bastante. Coloco academia barra exercício físico por quê? Eu sei que nem todo mundo gosta de academia, né? Prefere jogar bola, prefere um vôlei, um basquete, tudo bem. O importante é ter um exercício físico, tá, pessoal? Novamente, no meu caso, tem muito desenvolvedor que eu conheço, muito não, alguns, que são também sedentários. E para eles, se para eles funciona, tudo bem. Mas para mim, o que me ajudou foi bastante foi a academia barra exercício físico, tá? Aumentou assim a produtividade assim no nível que eu não imaginava. Além dos benefícios da saúde, né? Tá. O terceiro erro pode parecer. Opa, terceiro erro não. O terceiro conselho pode parecer estranho a princípio, mas eu vou explicar. Explicar. Errar. Errar. Deixa eu aumentar ele aqui. Nossa, Neto, como assim errar? Calma. Para você acertar, você tem que errar antes. Não necessariamente, às vezes você pode de fato acertar de primeira, mas é um pouco mais é incomum você acertar as coisas logo de cara, né? Então, onde foi que eu comecei a. Quando eu aceitei que estava errado? Quando eu aceitei que estava errado em algumas coisas, buscando o primeiro emprego, foi quando eu comecei a evoluir de fato, né?
Eu vou fazer uma lista onde eu tive os principais erros até o meu primeiro emprego. Currículo. Ah, Lead code. Currículo, lead code, entrevista. Então tá. Quando eu aceitei, primeira coisa, eu comecei a aplicar as vagas, eu vi que eu não estava chegando nem na etapa do meu currículo avançar, né? Eu disse, opa, uma coisa aí não tá certo, né? E daí eu fui corrigir o meu currículo. Neto, como assim você corrigiu o seu currículo? Primeiramente, eu fui testando alguns modelos de currículo, né? Você pesquisa currículo para ATS, currículo geral para ATS, ou um currículo feito geralmente assim no Word ou Google Docs, né? Ele já vai cumprir essa requisição do ATS. O importante nos pontos de currículo seu currículo não pode ser imagem, não pode ser um PDF que tipo não dê para copiar e colar. Opte por currículos feito em Word ou Google Docs ou LaTeX, documentos, software de documentação de texto, tá? Porque como muitas empresas utilizam o ATS, quando passa lá no robozinho, ele pode não ler o texto, por exemplo, 12 colunas, pode ser algo que destrua o, o seu currículo na hora que for para um ATS, lembrando que é para ATS. Quando é para uma empresa que tem o funcionamento padrão ali de leitura de currículo por uma pessoa normal no RH, ok. Mas a grande maioria das empresas de tecnologias vão utilizar o padrão ATS, que é o botzinho que vai ler seu currículo lá, ver se as palavras estão dando match, né, com a descrição da vaga. E após isso, em resumo, if seu currículo está dando match lá, avança. Se não está dando match com a descrição, seu currículo já é eliminado, tá, pessoal? Então, você estruturar um bom currículo é algo fundamental, tá? E beleza. Assim que eu percebi que eu estava errando no currículo, eu fiz essa correção e aí sim eu comecei a avançar nas próximas etapas, tá? Beleza. Mas isso demorou coisa de, sei lá, uns 40 aplicações de vagas para eu ver que de fato eu estava errando ali na parte de currículo, tá? Segundo, onde foi que eu estava errando? Lead code. Oxe, você estava errando no lead code sim. Devia estar aplicando tantas vagas, não tá chegando ali na etapa do lead code, quando eu estava chegando, ficava nervoso, não sabia resolver, não sabia lidar. E daí eu fiz uma outra pausa. Eu vi que o currículo estava chegando nas etapas seguintes, às vezes na etapa seguinte, às vezes é uma entrevista com a pessoa, às vezes pode ser um lead code, pode ser um case para você resolver, e grande parte é um case para você resolver, né? E aí, como eu vi que estava errando bastante na questão do lead code, eu fui buscar aprender um pouco mais, né? Fui aprender com as linguagens que estavam no meu currículo e resolver lead code. Bem, e por último, onde eu me permiti errar, e você não pode se permitir errar tanto aqui, é na entrevista. Então, o conselho que eu dou é erre o menos possível em entrevista. Eita, que básico. E quais são os erros assim toleráveis em entrevista? Cara, o primeiro, se for mentir, mente assim. Primeiro, evita ao máximo mentir, ou opte sempre pela sinceridade. Tipo, olha, ah, eu não sei essa tecnologia, mas eu posso aprender. Eu vi apenas na faculdade, vi apenas em projeto acadêmico e tudo mais. Por quê? O entrevistador, quando for de fato alguém da área de tecnologia, ele vai saber quando você está mentindo, não tem essa, tá? Então, essa questão assim, quando você corrigir o currículo, corrigir as etapas. Eu coloquei Elite Code aqui, mas geralmente uma vaga de emprego tem algumas outras etapas, seja teste de inglês, teste de personalidade, e inúmeros outros testes. E Lead Code é um que eu percebi que eu estava errando, né? E aí eu fui buscar aprender para depois voltar. E aí, com mais 10, 15 vagas, eu vi que eu estava começando a ir bem na etapa do Lead Code. Na etapa de entrevista, eu tive apenas cerca de 4, máximo 5 entrevistas. E mesmo assim, duas delas foram com IA, né? Infelizmente.
porque eu acredito que a IA tem sim o seu papel, mas não é o papel da IA fazer entrevista para devs iniciantes, principalmente que dev no geral, eu acredito que não é o papel da IA ainda fazer uma entrevista, sabe? Você conversa melhor, se sente confortável conversando com uma pessoa, não com uma IA, um robozinho que está programado ali para executar tal algoritmo, sabe? Então, eu acredito que a IA tem sim seu papel, seja na correção de alguma outra etapa do processo seletivo, mas a entrevista eu não acredito nisso, tá, pessoal? E novamente, meu posicionamento, se você discorda, tudo bem. Vamos lá. Então, se o terceiro conselho foi se permitir errar, o quarto conselho vai ser aprender. Parece meio bobo, né? Mas aprender a aprender. Primeiro, algo que foi fundamental foi eu aprender a aprender. Aprender a aprender. Você tem que ir buscar qual a sua melhor forma de aprender, né? Se é vendo vídeo aula, se é lendo a documentação direto, se é testando com projetos práticos. E aqui eu aprendi que, para mim, o que mais funcionou foi o seguinte fluxo: conteúdo, conteúdo técnico, conteúdo técnico. Aí, após isso, prática, prática barra resolução e exercício de programação. E depois foi projetos. Eu acredito muito na metodologia para aprender programação com projetos pessoais. E, cara, vamos lá. O teu técnico, vamos supor, sobre For, por exemplo, que é um conteúdo bem iniciante. Assistiu a aula, vai resolver exercício utilizando For, seja desde um simples contador de 1 até 10, de fazendo agora o regressivo de 10 até 1. E a partir disso vai fazer projetos. Claro, não dá para fazer um projeto apenas com um contador Java, mas você vai vendo ali a base do algoritmo e no finalzinho você elabora um projeto envolvendo tudo isso que você aprendeu. Entende? Consegue pegar assim, um pouco do meu ponto? Então, por exemplo, eu peguei as estruturas de fila, por exemplo, com JavaScript, e aí eu fui pensar em projetos que poderiam utilizar fila, né? O conceito de fila. E eu pensei, poxa, fila de hospital, né? E eu fui fazer um sisteminha com HTML, CSS e JavaScript, onde tinha fila, e eu fui fazendo lá. Foi algo bem que me ajudou bastante para, em vez de você precisar de projetos já prontos para fazer, tenta pensar um pouquinho em algum projeto que você pode encaixar aquele conceito que você acabou de aprender. Encontrou? Aplica. Básico. E aí isso, o aprender, vai de cada uma pessoa, né? Vai de cada um. Você pode aprender melhor apenas vendo vídeo, apenas lendo documentação, lendo livros, assim sucessivamente. No meu caso, esse é o melhor fluxo que funciona para mim, tá? E cara, e aí que vem o quinto ponto, que é bem óbvio, né? Mas programar. Poxa, aí você tá treinando com a minha cara? Não. Vamos lá. Programar, de fato, né? Não é me traga uma resolução para eu fazer, ou 5 exercícios para fazer, ou to-do list do bootcamp de 3 dias. Não. É você sentar, abstrair um problema do seu dia a dia e tentar resolver, tá? Eu tinha um problema e foi a partir disso que eu fui criando um pensamento crítico como desenvolvedor, né? E tinha algo que durante o processo de academia era algo simples, que era apenas a fichinha de treino que era no papel, e daí eu fui trazer uma forma de usar programação nisso, né? E acabei desenvolvendo uma fichazinha assim digital, onde eu posso só marcar o exercício. Cara, foi algo que me ajudou bastante, ajudou a identificar um problema real, por exemplo, claro. Nesse meio eu descobri que existem inúmeros aplicativos que já fazem isso, né? Mas eu queria fazer o meu próprio do meu jeito, né? E você seleciona a metodologia de treino, ABCD,
e ficava ciclando de forma automática, né? E programar em projetos pessoais, foi o que me trouxe uma boa base para a primeira vaga em si, sabe? Tipo, eu lia lá as descrições das vagas do que estavam sendo pedido e ia buscar projetos pessoais que utilizavam aquelas tecnologias, né? E aí, algo que também conta muito, vou até deixar aqui como extra, é freelancer. Só que freelancer tem barreira de entrada e o pessoal não vai querer contratar, a grande maioria, né? Não vai querer contratar um desenvolvedor iniciante para freelancer, né? Você pode estar de fato, ou você pode também fazer o seguinte passo a passo. Vamos lá. Isso vai funcionar mais para front-end, né? Não sei ainda como aplicaria isso sendo back-end. Fique à vontade para comentários sobre. Mas para front-end, qual seria um bom início para um freelancer? Pega algum profissional da sua cidade, seja, vamos supor, nutricionista. E aí você que você já conhece de preferência, né? Ou algum amigo seu. Então, opa, fulaninho e tal, você que está começando a carreira como nutricionista, posso te oferecer um serviço de fazer um site para você. Em troca disso, você se importaria em divulgar, né? Claro, a abordagem não é exatamente essa, é só um exemplo. E com certeza, geralmente a pessoa poderia concordar em sim fazer um site, claro, obviamente de graça, né? Você explicaria. Então, estou começando, então eu poderia te usar de cobaia, né, para fazer um primeiro site de graça, para poder conseguir meus primeiros clientes, né? E a pessoa, na grande maioria, tende a aceitar, né? Caso ela aceite, você vai estruturar lá o site. Caso não aceite, você parte para um próximo amigo, seja um de outra área, seja um doutor, seja dentista, um odonto. E aí você, beleza, dando um pontapé inicial, é o primeiro passo para conseguir novos clientes, tá? Então, o freelancer me ajudou bastante. Eu tinha uma colega que estava enfrentando um problema na empresa que ela trabalhava na questão assim do registro de cargas fluviais, né? De registro de viagem, barra cargas. É uma empresa assim de embarcações, né? E aí eu entrei em contato com um amigo meu e opa, vamos tentar resolver esse problema para a gente aprender e ganhar uma bagagem assim como desenvolvedor. E cara, isso ajudou tanto a mim quanto a ele, né? E a partir desse projeto que a gente foi entender dores reais, de problemas reais de programação, e a partir desse projeto foi o que foi responsável, esse projeto em específico, foi o que foi responsável por eu conseguir chegar na entrevista e dizer, olha, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. E fui bem sincero, fiz um único projeto, né? Então não tenho tanta experiência e consegui minha primeira vaga. Mas agora eu vou trazer aqui dicas extras, você que ficou aqui até o final, né? Que me ajudaram bastante nessa minha jornada. Bônus. Curso de Estrutura de Dados e Algoritmos do Augusto Galego, que é esse curso aqui. Beleza. É um valor perfeito, quer dizer, muita gente que vai estar começando talvez não tenha essa condição atual, né? Então, o que eu sugiro, você quer muito e não tem zero condição, cara, manda um e-mail para o Augusto Galego, é alguém bem tranquilo, é um profissional da área. Ou caso não, junta ou parcela, né? E, sem, cara, se você está em dúvida se esse curso vale ou não a pena, é só você ler a questão da avaliação dele. É um curso incrível, incrível. Me ajudou muito também tanto quanto profissional, quanto na faculdade, na cadeira de estrutura de dados, que a gente sabe que é de fato uma cadeira um pouco difícil, né? Não pelo conteúdo, mas às vezes como é passado esse conteúdo. E esse curso do Augusto Galego me ajudou de uma forma incrível, assim, sem igual, tá? A outra indicação do próprio Augusto Galego é o roadmap para o seu próximo emprego. E, de fato, é um valor extremamente justo pelo que é oferecido aqui nesse curso, tá, pessoal? Tem a introdução, mapeando vagas, onde encontrar vagas, quais países podem fazer sentido, onde ele traz também um conteúdo aqui não apenas para pessoas que querem aplicar vagas para o Brasil, mas vaga para famosa vaga para gringa, né? Receber em euro ou dólar. Módulo voltado só para Big Tech, tem outro módulo apenas sobre currículo,
Coveleira. E cara, esse curso aqui é repleto de completo na área de que é necessário para a questão do LinkedIn, currículo e tudo mais. E para complementar, eu tenho indicação aqui também da plataforma, é o DevScout. Bem, que é a plataforma DevScout, né? O DevScout é uma plataforma onde você vai cadastrar o seu currículo uma vez e todo dia você vai conseguir, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? É um print, tá? Procurar vagas e vai procurar de forma automática com base no seu currículo e você vai conseguir enviar. O plano free, que foi o que eu utilizei, foi 5 vagas por dia, todo dia. E pode parecer pouco, 5 vagas por dia? Pode. Mas lembrando que é automático, você pode aplicar as 5 e depois procurar mais 10, 20, 30 de forma manual, né? Então, aqui ó, mais 5 vagas por dia, deu 10 dias você aplicando aqui automático, virou o dia. Ao fim de 10 dias serão 50 vagas aplicadas, tá? E é isso. Minhas indicações são essas. Os links estarão todos na descrição. E deixa eu voltar aqui para a tela completa. E é isso. Eu desejo uma boa sorte para você que está em busca do seu primeiro trabalho como desenvolvedor. Não desiste. Tá fácil? Não tá. Mas se você persiste um pouco, você vai sim conseguir. Eu acredito muito nisso, tá, pessoal? Vai ter muita vaga péssimas, mas a gente continua aplicando a todas e vai continuando. E vai ter processos seletivos desanimadores, por exemplo, processos seletivos que vão, de fato, você começa e no finalzinho a empresa congela a vaga. Vai existir muitos empecilhos, mas não desistam. Esse é o meu principal conselho, não desistam, tá? Persistam e boa sorte a todos. Conta aqui no comentário quando você conseguir sua primeira vaga, há quanto tempo você está tentando, ou você já conseguiu. E tá. Então é isso. Um abraço a todos e boa sorte a todos vocês, tá, pessoal?